Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de março de 2025. A Rússia alega que rompeu defesas ucranianas em Kursk. A Rússia supostamente avança em Kursk, é a visão dela disso, ela que está dizendo, como disse em umas outras localidades. Acho que esses fatos serão confirmados como fatos ou não nos próximos dias. Amanhã ou depois de amanhã, até segunda-feira, acho que essa confirmação existe ou não, né? Então, quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Mas achei importante colocar isso para vocês, porque existe uma série de versões correndo por aí, então eu vou dar uma versão que é confirmada com blogueiros russos e também com a visão dos meios de comunicação da Ucrânia, e a gente, quem sabe, tira aí uma situação. Mesmo porque a Rússia está atacando pesadamente, ela aumentou muito, os ataques diários ali estão agora entre 25 a 30 ataques, antigamente eram no máximo 12, 13, e eles tinham muitos fracassos em torno disso. Agora parece que eles engrossaram o contingente deles, e eu acredito que, assim como eles tiraram de outras áreas do teatro de operações da Ucrânia, para mandar para Toretsk, eles também tiraram tropas para mandar para Kursk, porque as negociações, a reunião logo vão começar e o ditador russo não quer ir para essas reuniões com Kursk em poder da Ucrânia. Quero convidar vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Saiba que aqui você vê a verdade. Maior motivação para você se inscrever e a maior motivação para você ver para que direção está indo essa guerra. E que direção que a gente pode chegar à conclusão que isso de fato vai terminar, se ela continuará ou se ela vai terminar na mesa de negociação. Eu conto com você inscrito. Obrigado. Bom, as forças russas, segundo informações do lado russo e de alguns blogueiros russos, elas avançaram ao sul da cidade ucraniana de Sudzha, potencialmente ameaçando cortar algumas posições ucranianas na região russa de Kursk. Informaram, tem um ucraniano, um blog chamado Agentstvo, que informou isso, mas ele disse que eles avançaram e com isso ameaçam, se tiverem sucesso, cortar as posições ucranianas. Ele não disse que isso se concretizou. É um blogueiro também que acompanha com seu pessoal as manobras, os combates no terreno, né? As forças russas, segundo outra fonte, agora já do lado russo, romperam as defesas ucranianas ao sul de Sudzha e que os defensores ucranianos estão tentando estabilizar a situação, ou seja, eles fizeram um certo rompimento. Da primeira linha de trincheiras, a Ucrânia teve que recuar naquela posição apenas ao sul de Sudzha. Sudzha continua no poder dos ucranianos, então é na defesa externa da cidade. E que as forças ucranianas tentam conter, porque se eles tomarem ali, eles podem ficar num semicerco, ou seja, um cerco parcial, né? E se continuarem avançando, poderão os ucranianos ficarem totalmente cercados. As forças russas, então, elas têm intensificado recentemente os esforços para invadir a província de Sumy também, que é uma província ucraniana, né, na fronteira com justamente a província de Kursk. Porque, como eu disse num outro vídeo, a Ucrânia tem que manter uma posição ali, porque eles querem, na realidade, entrar em Sumy, porque é de onde vem a logística para os ucranianos, e ali ela pode cortar essa logística. E aí ela quer usar isso, na realidade, para tomar de volta Kursk, cortando a logística, estrangula os ucranianos. Eles têm duas alternativas: ou lutam, e fica muito difícil sem a logística. Eu sempre digo, sem logística não tem guerra, sem logística não tem confrontos, porque você precisa que a logística traga munições, traga comida, traga remédios, primeiros socorros, etc. Então tudo isso, e eles vêm justamente da região de Sumy, e daí fica difícil a Ucrânia usar Kursk como uma alavanca nas negociações de paz, que ela pretendia fazer isso como uma troca. Então os russos estão entrando de uma forma muito firme ali para tentar expulsar e eles não terem que negociar Kursk. E eles já disseram que querem ficar integralmente com o que eles têm na Ucrânia. As tropas moscovitas
quase chegaram à fronteira ucraniana, ao sul das posições ucranianas em Sudzha, o que pode significar que pelo menos algumas áreas foram isoladas do principal ponto de apoio. Então, isso disse esse órgão de comunicação independente, Agentstvo, citando um especialista da equipe de inteligência de conflitos da Rússia. Então, como é a Rússia que está dizendo isso, eu estou dizendo, acho que eles fizeram algum avanço, mas também não deve ser assim tão que os ucranianos já estão, vamos dizer, perdidos lá não, né? Porque as batalhas difíceis continuam na área de fronteira da região de Sumy. Lá tem muita batalha difícil. Unidades de assalto russas estão tentando invadir e avançar em direção a uma rodovia que vai de Yunakivka para Sudzha, que é justamente de onde flui toda a logística ucraniana. E isso fica justamente em Yunakivka, não é em Kursk, fica na região de Sumy. Ela vai para Sudzha, né, na região de Kursk. E as forças de defesa ucranianas estão lutando e causando baixas significativas às tropas russas, né? Isso, o próprio blogueiros russos estão dizendo isso, sem confirmar o avanço russo que efetivamente aconteceu deles conseguirem estabelecerem nas posições lá. Então, acho que isso é importante. O blogueiro mesmo, ele põe em dúvida, ou seja, estão tendo combates pesados, combates intensos, muitas baixas. Ele diz que os russos estão sofrendo muitas baixas, né? Não falou isso sobre os ucranianos. O avanço russo estimado em Kursk, né, na data de ontem, né, ele diz que provocou uma ameaça muito grande, que eles pegaram gradualmente uma parte pequena de uma área, mas ainda está sendo contestada, ou seja, combatida pela defesa ucraniana ali, ou seja, eles não se estabeleceram ainda nas posições, né? E existe um órgão independente que é ucraniano, chamado Deep State, não faz parte das Forças Armadas e não é nem de nenhum órgão do governo ucraniano. Eles confirmaram que, de fato, esse avanço russo está existindo, né, em direção à fronteira do Estado ucraniano na região de Sumy. Ou seja, eles estão, na realidade, principalmente tentando entrar em Sumy e no sul de Sudzha. Mas a Ucrânia continua resistindo aí, né? E tem um canal russo também, pró-guerra, TW Majors, o nome dele. Ele relatou um avanço, né? E alegando que as tropas moscovitas penetraram mais ou menos 2 a 3 quilômetros de profundidade, né, em território que estava dominado pela Ucrânia, né? A Ucrânia diz que não, diz que eles chegaram, mas foram repelidos, né? As forças russas, elas estão tentando, indo para a região de Sumy, destruir a logística das tropas ucranianas na região de Kursk. E os soldados ucranianos, se de fato isso se concretizar, eles vão correr o risco de serem cercados, né? Então essa é a minha opinião, quer dizer, não é só a minha opinião, tanto os ucranianos têm essa opinião, e como os russos também, os blogueiros russos também têm essa opinião. Agora nós temos que acompanhar isso nos próximos dias para ver como é que vai ficar. Os russos acho que estão fazendo justamente um movimento muito desesperado, né? Não que esse desespero não signifique vitória, digo desesperado, porque de repente eles encheram de tropas ali e começaram a trazer recursos de todos os lugares e avançaram, né? Tanto que nas outras áreas, à exceção de Pokrovsk, que também caiu muito, né? Está na faixa entre 17, na média, movimentos, ataques que eles fazem todo dia, mas enquanto isso em Kursk aumentou muito e em Toretsk também aumentou muito. Em Toretsk eles não tiveram nenhum resultado agora, né, na data de ontem, foram cercados e toda vez foram repelidos, também tendo muitas baixas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Se quer assistir sobre como vai terminar essa guerra, como vão ser as negociações, fique conosco inscrevendo-se no canal. Aqui você vai ver a verdade, conto com você.
deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.